As sociedades muito evoluíram nos últimos 2 séculos, contudo, algumas perguntas ainda são feitas, porque não encontraram as respostas adequadas. O Espiritismo, como mensagem eterna do mundo espiritual à humanidade, vem em auxílio aos homens para que as suas indagações possam encontrar as respostas certas. Acaba de começar o programa A Vida em Foco e te convidamos para refletir juntos sobre as questões que a vida nos propõe. Fique conosco! Na passagem do Evangelho em que Jesus estabelece que não se pode servir a 2 senhores, o ensino proposto é profundamente moralizador. Orienta todos pela necessidade de autodefinição quanto ao proceder moral da criatura no processo evolutivo. Por que não podemos servir a 2 senhores? Mas afinal, quem são os 2 senhores que se refere o texto? Como entender este ensino tão contemporâneo, tão próprio para os nossos tempos? Na entrevista de logo mais, este tema será abordado à luz da doutrina espírita pelo entrevistado de hoje. A Vida em Foco traz também curiosidades, crônica, o Espiritismo esclarece e fechando o nosso encontro de hoje, mais reflexões sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Você é o nosso convidado. Fique conosco. Confira agora a crônica da semana. Todos os dias, um número incontável de pessoas parece se arrastar, lutando para tentar apenas sobreviver. Sair da cama pela manhã parece um suplício, conseguido apenas a duros golpes de uma vontade que parece esmorecer. O mundo parece cada vez mais ameaçador, ao mesmo tempo em que produz enfado e desencanto. A repetição maquinal e ritualizada das mesmas rotinas vai adquirindo proporções torturantes. Todos os dias, muitas pessoas caminham sem conseguir definir por quê, para quê ou para onde, e buscam sem solução algo que traga algum sentido. Em vão iniciam novas atividades e cursos, buscam passeios ou passatempos. Como encontrar uma direção? 3 imperativos foram usados por Jesus: pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e se vos abrirá. No primeiro momento, o comando parece não superar uma sinonímia, ser pleonástico, repetitivo, mas ele trata de 3 fases de um processo. No centro está a busca e o encontro. Buscar e achar algo que nos dê sentido, motivo, que nos planifique verdadeiramente e devolva a vontade de superar as montanhas. Mas ele parte de um pedido. Pedido de um norte, uma direção, um coração que se abre às sugestões do mais alto, suplicando: dê a estrada para os meus pés, aponte meu caminho. E o terceiro imperativo nos lembra que, mesmo com o caminho correto e dando os nossos passos decididos, encontraremos portas fechadas que nos convocarão ao esforço de enfrentar, testando nossa persistência e nossa paciência nessa construção que exige mais que recompensa. Pensemos, peçamos, busquemos e batamos. A Vida em Foco traz assuntos do cotidiano que são de seu maior interesse e hoje não será diferente. Por que não devemos seguir a 2 senhores? Você sabe o significado deste ensinamento? Veja o que o Espiritismo fala sobre este tema na entrevista de hoje. Acompanhe conosco. Olá, que bom que você está conosco. Estamos começando o nosso bate-papo, a nossa entrevista, e temos aqui hoje, pela primeira vez, né, Denis, a sua participação no nosso quadro de entrevistas. Você que já fez crônica, já fez Espiritismo Esclarece também, e hoje vai ser sabatinado, Denis. Que bom que você está aqui. Obrigado. Denis Spina é participante da Sociedade Espírita Laços Fraternos, profissionalmente dentista, Denis. Isso. Muito bem. E você trouxe um tema hoje aqui, Denis, bem diferente. Não se pode servir a 2 senhores, ou não se pode servir a Deus e a Mamon. Mas eu tenho curiosidade sobre você antes de entrar no tema. Você conheceu o Espiritismo com que idade, mais ou menos? Eu conheci o Espiritismo aos 21 anos. Aos 21 anos. Isso fez diferença na sua vida? Fez. Na época, eu era jovem, né? E tinha um comportamento da juventude natural, né? Como assim, natural? Consumia bebida alcoólica, né? Era uma pessoa que me preocupava muito pouco com a questão familiar. Era um espírito mais revoltado, ajudava muito pouco em casa. E depois, com o conhecimento do Espiritismo, mudou bastante, né?
Acho que agradou um pouco aos meus familiares e... Principalmente a sua esposa, né, que é uma santa, né? Comigo. Quem conhece. Exatamente. Tudo bem, né? Então seja novamente bem-vindo. Obrigado. Esse tema, não se pode servir a dois senhores, ou não se pode servir a Deus e a Mamon. Onde é que está essa citação dele? Então, essa citação é uma citação de Jesus, né? Que está ali em Mateus, no capítulo 6, em Lucas, no capítulo 16, e no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec também versa, né, no capítulo 16, a respeito de não servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Lá ele vai tratar também da riqueza, da avareza, da desigualdade do recurso, né? E vai fazer uma citação também, uma passagem de Jesus bem conhecida, que é quando ele afirma, né, que é mais fácil, né, um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, fazendo referência à porta mais estreita, né, da entrada das cidades, onde passavam os pedestres e comumente não se passavam os camelos. Então ele diz que é difícil, mas não diz que é impossível, né? Então é possível, entretanto, precisa vencer alguns obstáculos para que isso aconteça. Então essa citação ela faz referência, então o capítulo tratado por Kardec ali no capítulo 16, ele vai abordar todos esses assuntos, né? É interessante, né, Denis, observar que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele pega a essência moral do ensinamento do Cristo, não entra em bola dividida, não é isso? Pega aquilo que interessa mesmo. Não está preocupado com outros aspectos que são polêmicos, mas aquilo que é profundamente moral, né? É isso aí? Sim, porque, de certa forma, a doutrina espírita, como uma doutrina filosófica, né, ela auxilia ao conhecimento do certo e do errado. Então, a gente, à medida que estuda, vai entendendo o comportamento correto a seguir, o comportamento que vai trazer ao espírito mais benefícios no decorrer da sua existência, até em especial. Entrando propriamente na interpretação dessa citação feita por Jesus, contida no Evangelho de Mateus e Lucas e no Evangelho segundo o Espiritismo, como interpretar essa mensagem, não se pode servir a dois senhores, a Deus, a Mamon? O primeiro ponto que é interessante a gente versar é a respeito do conceito de Mamon, né? Do aramaico, Mamon, ele faz referência, né, ao significado de riqueza, de posse e de recurso. A outra coisa que vale a pena a gente observar é o sentido do servir. Quando ele diz não se pode servir a dois senhores, ele não pode ser servo de dois senhores. Você não consegue estar a serviço dos dois senhores ao mesmo tempo, simultaneamente. Então, não poder servir a Deus e a Mamon é não poder ser servo de Deus e simultaneamente ser servo de Mamon. Entendi. Essa é a ideia da interpretação. Mamon é uma palavra hebraica mesmo? É aramaica. Aramaica. E o que é ser servo de Mamon? Então, quando a gente encarna, é importante a gente levar em consideração que a vida na matéria ela é transitória. E a gente precisa utilizar os recursos da matéria para avançar, para evoluir. Para comer, para se vestir, para ter uma vida mais confortável, para facilitar um pouco, né, a realização dos nossos desejos. E 3 pontos precisam ser entendidos, né? O primeiro é o quanto me custa a aquisição de tal bem material. Então, por vezes, a gente deseja uma posição social, deseja, né, um bem material qualquer e não se atenta ao custo que tem aquele bem. Não o custo monetário, mas o quanto aquilo vai me custar pessoalmente para a aquisição daquele bem em específico. Às vezes custa, né, eu estar com a minha família, às vezes custa a minha honestidade, às vezes custa, né, para mim a minha idoneidade, a minha vida ética. Então eu posso estar comprometendo uma existência para adquirir aquilo que eu estabeleci como meta. Que a própria sociedade supervaloriza e às vezes faz a gente sofrer, né, para buscar. E às vezes a gente está num contexto social em que a gente é permitido realizar até certas imoralidades a fim de atingir o bem, né, ou a posição social ou o recurso que a gente estabeleceu como meta para aquela existência. O segundo ponto é a manutenção dessa aquisição que a gente pretendia, né? Então, uma posição social, ela precisa ser mantida, né? Um bem precisa ser mantido. E o bem material, ele é, por essência, transitório. Ele é perecível. Então, por mais que a gente estabeleça lá um bem de altíssima qualidade, né? Pensar num carro, por exemplo, a gente trabalha, compra o carro, realiza o sonho de comprar aquele carro, e não pode ter em mente que aquele bem, ele vai depreciar, ele vai estragar. E tem que estar ciente, né, de que aquele bem, ele está ali para me servir, não para que eu sirva a este bem.
Então, quando eu compro um carro, ele vai servir para me facilitar a minha vida, para me deslocar, para eu passear com a minha família, para eu poder sair num dia que está chovendo. E eu não posso, então, ser servo deste bem. Então, eu não posso trabalhar para manter algo que, por essência, irá se depreciar. Estar atento também para as investidas que a matéria dá contra esse meu bem material. Então, a gente, por exemplo, o filho derruba o sorvete no banco do carro. Aquilo é algo natural que criança invariavelmente vai fazer se a gente permitir que ela coma dentro do carro, por exemplo. Nesse momento eu preciso ter certo na minha cabeça o que é mais importante para mim naquele momento. É o relacionamento com o meu filho ou é o meu bem material? Não estou aqui fazendo apologia de que a gente deve deixar as crianças fazerem o que bem quiserem dentro do carro, né? Mas é a ideia de que no momento que aconteceu, eu posso, de maneira agressiva, de maneira violenta, fazer uma intervenção que vai causar um dano de relacionamento ali, que pode levar a existência toda para consertar, ou às vezes eu posso levar até para a próxima existência. Ao passo que aquele carro, em pouco tempo já vai estar depreciado, porque é um bem material que, por essência, se deprecia. E o último ponto que vale a pena a gente pensar é o quanto aquele bem representa para mim a longo prazo. Falando no carro, ou, por exemplo, no celular, que hoje é super comum, A gente se esforça para ter um celular de última geração, que em 5, talvez 10 anos, ele vai ter muito pouca representatividade. Mas se nesse momento alguém vem e me rouba o celular, desperta em mim um sentimento de agressividade e de violência a ponto de que, se eu pegar um ladrão, capaz de agredir fisicamente ou até matar o indivíduo por conta dele ter tirado de mim o celular de última geração. E eu não posso esquecer que em 5 anos, em 10 anos, aquele celular não vai ter representado nada para mim, eu ter perdido ou ter mantido aquele celular. Entretanto, se eu tiver agredido ou tiver matado aquele indivíduo, eu vou levar por 5, por 10, pela existência, para a próxima existência, enfim, eu vou levar aquilo comigo. Então, a longo prazo, talvez para mim seja melhor perder um celular do que assumir um compromisso que depois eu vou ter muito tempo, vou levar muito tempo para consertar e posso até não conseguir consertar em curto prazo. Entendi. Juntando o que você falou, fica uma pergunta para a gente fazer, para a gente responder, aliás, depois do intervalo. Dinheiro é problema, então? Fique conosco que a gente já volta. O intervalo é breve, logo retornaremos com o segundo bloco da entrevista. Até já! Retornamos com o segundo bloco da entrevista, com o tema Não se pode servir a dois senhores. Acompanhe. Muito bem, estamos de volta. Estamos conversando com Denis Spina a respeito de um tema que consta do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Allan Kardec também convoca os espíritos para se pronunciarem em torno de uma citação de Jesus contida nos Evangelhos de Mateus e de Lucas. Não se pode servir a Deus e a Mamon. O Denis falou de pontos que a gente deve atentar com relação ao uso dos recursos, do dinheiro. E fica uma pergunta. O Espiritismo condena o dinheiro também? O dinheiro é um problema? Como é que é isso, Denis? A gente deve simplesmente abrir mão de tudo? Não, a gente tem que levar em consideração o seguinte, quando o Espírito encarna, ele encarna com um objetivo, e os dois principais objetivos da encarnação é o indivíduo melhorar a si mesmo e melhorar as instituições do mundo. Então, quando a gente pensa em melhorar a si mesmo, a gente tem que refletir assim, o que deve fazer o Espírito para melhorar a si mesmo. Então, pensamos assim, quais são os atributos do Espírito? Bom, a disciplina é um atributo do Espírito, a fé é um atributo do Espírito, a compaixão, a inteligência. Então, o indivíduo, onde quer que esteja, ele vai estar de posse dos seus atributos. Então, na riqueza, na pobreza, na saúde e na doença, ele vai continuar sendo inteligente se assim o for. E existem alguns recursos que são inerentes da matéria. Então, o dinheiro é um recurso da matéria. A saúde é um recurso da matéria, a disposição física, um corpo com limitações ou sem limitações. Então, são recursos inerentes da vida do encarnado. Então, por que são recursos inerentes da vida do encarnado? A gente entende eles como concessões divinas. Então, Deus concede esses recursos para que a gente tenha uma vida na Terra cheia de experiências, aprenda com essas experiências e, a partir delas, invista nas coisas do Espírito. Então, as experiências na Terra vão tornar a gente mais inteligente, mais disciplinado, com mais fé, com mais compaixão, enfim, vai valorizando as nossas virtudes e vai fazendo com que a gente vá despojando, vai se desapegando das coisas do mundo a fim de avançar no nosso processo evolutivo espiritual. Então, quando você me pergunta se o dinheiro
é um problema, a gente tem que tratar o dinheiro como um recurso. Como a saúde é um recurso, por essência não é bom nem mal. Então, o atributo, o uso que a gente dá a esse recurso, é que daí ele pode ser o uso inadequado ou o uso adequado. Então, quando a gente pensa, né, em dar um bom uso para esse recurso, né, a gente tem que pensar em dar um bom uso para o recurso financeiro, em fazer um bom uso do meu recurso da saúde, do corpo perfeito. Então, o dinheiro é simplesmente um recurso e a partir é neutro em si. É neutro, o dinheiro não tem... Porque às vezes fica a impressão, né, o espiritismo, que tem o paradigma do espírito, dá a impressão que desvaloriza os recursos materiais, né, numa análise superficial, alguém pode eventualmente pensar assim. E se desvaloriza, a pessoa fica naturalmente se perguntando, como é que eu posso servir a Deus se a minha vida toda trabalho, estudo, invisto na carreira? Esse negócio de investir na carreira, por exemplo, Denis, isso é de Deus? Certamente. Então, quando a gente pensa, né, que receber um recurso para viver com esse recurso na Terra durante um período, a gente não pode esquecer que a gente tem o dever de honrar esse recurso recebido. Então, é como se a gente recebesse um empréstimo e precisa fazer jus a esse empréstimo que você recebeu. Então, vou dar o meu exemplo, né, já que você citou que eu sou dentista. Então, a minha profissão é ser odontólogo, então, atender as pessoas. Deus me concedeu essa oportunidade, porque muitas pessoas quiseram essa oportunidade e não foi a elas concedido, mas para mim foi concedido. Mais na Universidade Federal, né? Foi concedido para mim a realização desse desejo. Então, eu preciso honrar, né, essa oportunidade que Deus me deu. Então, preciso investir, né, em melhorar o meu atendimento, os meus pacientes, eu preciso investir em melhorar a técnica de execução do meu trabalho, eu preciso honrar os meus compromissos, né, profissionais, eu preciso honrar os meus funcionários, eu preciso pagar os meus fornecedores adequadamente, então eu preciso fazer bom uso da minha atividade. Então eu posso usar a minha atividade para servir a Deus, como eu também posso usar a minha atividade para servir a Mamon à medida que eu dê mau uso profissional, quando eu penso só no meu interesse pessoal, quando eu penso só em favorecer as minhas vontades e esqueço que eu estou ali para honrar uma profissão, eu esqueço que eu estou ali para honrar um serviço do qual eu estou investido. Para servir mesmo o progresso. Isso, para servir, né, para atender aquela ideia, né? Esse indivíduo está ali para melhorar a si mesmo e melhorar a sociedade, então eu uso a minha profissão para me aperfeiçoar e também para aperfeiçoar o meio no qual eu estou inserido. Então eu preciso honrar também a sociedade que Deus concedeu para que eu pudesse exercer minha profissão. Então não precisa abandonar a profissão se ele quiser servir a Deus. Parece que muitas religiões aí levam as pessoas a abandonarem tudo como se o serviço a Deus se fizesse no isolamento, né, do trabalho, do próprio dinheiro. Então, é possível, Denis, o serviço a Deus, sim, dentro de uma carreira profissional, tudo é isso? É essa a ideia? É essa a ideia de que você serve a Deus na posição na qual você foi colocado, né? Então, a gente pode fazer a caridade, né, assistencial, pode fazer a caridade dentro do ambiente religioso e pode também fazer a caridade no seu sentido mais amplo dentro da sua vida profissional também. Cumprindo horários, inclusive, né? Atendendo adequadamente o seu paciente, oferecendo serviços que são reais necessidades, né, prestando serviço de qualidade. Então eu posso honrar a posição, eu posso servir a Deus, eu posso fazer a caridade dentro do meu contexto profissional, do meu contexto familiar, do meu contexto religioso, também dentro da casa espírita. Então eu posso servir a Deus estando colocado onde Deus exige de mim. Não, Ele me coloca numa posição e eu, a partir dali, honro essa posição para servir a Deus. Então, se um sapateiro te procurasse para pedir uma orientação sobre como ele deve servir a Deus, o que você diria para ele? Faça um bom sapato e venda a preço justo. Beleza, muito obrigado pela sua participação. Nós chegamos ao fim, papo agradável, importante, né? Importantíssimo mesmo observar que o serviço a Deus não está restrito aos religiosos. Aliás, muitos religiosos têm feito um desserviço, né, em dias de materialismo. Obrigado pela sua participação e a você que nos acompanhou também, a nossa gratidão. Permaneça conosco. Você tem uma dúvida e quer que a respondamos? Envie por e-mail no endereço contato@vidaemfoco.com.br a sua pergunta. Acompanhe agora no quadro O Espiritismo Esclarece, pois esta poderá ser a resposta que você procura. Olá, Ana Paula Alexandre pergunta: é possível atuar mediunicamente em 2 centros espíritas diferentes? Há algum livro falando sobre isso? Ana Paula,
Não há nenhuma vedação explícita a que um médium atue rotineiramente em grupos mediúnicos de centros diferentes. Contudo, a prática não parece ser muito recomendável. O espírito Camilo, pela psicografia de Raul Teixeira, trata disso no livro Desafios da Mediunidade, na questão número 56. De forma lúcida, ele recorda que Allan Kardec, no livro dos médiuns, enfatiza a importância da homogeneidade, do recolhimento e da comunhão de pensamentos nas reuniões mediúnicas. A homogeneidade e a comunhão de pensamentos dos integrantes de um grupo mediúnico constituem construção demorada. Somente após um bom tempo de convívio, os participantes vão ficando confortáveis e ganhando confiança e espontaneidade. Trata-se de um processo de afinação de psiquismos sob o comando dos mentores da casa espírita. Esses mentores, na conformidade dos trabalhos que são desenvolvidos, criam determinado clima mental na instituição. Os médiuns vão lentamente se adaptando a esse clima psíquico e integrando-se na tarefa que lhes é apresentada. A proposta da mediunidade, à luz do Espiritismo, não é apenas produzir fenômenos, por pujantes que sejam. A ideia central é cristianizar gradualmente os médiuns e os que os rodeiam, conforme a orientação que flui das esferas superiores. Os médiuns assumem compromissos com os mentores e as instituições, que passam a contar com eles nos mais variados contextos. Sabe-se que alguns atendimentos não se circunscrevem ao momento da reunião, mas se estendem inclusive nas horas de sono, por sucessivos dias. Não é difícil vislumbrar que um médium que se vincule a mais de uma instituição encontre dificuldade no processo. Parece bastante difícil que consiga se ajustar a contento a propostas e comandos psíquicos diferentes. Talvez no afã de muito trabalhar, ele se torne inseguro e pouco produtivo. Assim, parece mais prudente e correto identificar um centro com o qual se tenha afinidade e dedicar-se a ele. Alberto Almeida nos traz momentos de reflexão com o quadro Espiritualidade em Gotas. Fique conosco. Espiritualidade em Gotas. Infância. Qual para o espírito a utilidade de passar pelo estado de infância? É a questão 383 do Livro dos Espíritos. A resposta é elucidadora. Encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliar o adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. A infância, essa experiência etária nobilíssima, a mais importante na construção de uma sociedade nova. Quer fazer uma revolução no mundo? Cuide da criança, porque a partir daí lograremos entrever o adulto mais tarde. Uma infância, ela é a plataforma fundamental para que o espírito recondicione impulsos, tendências, inclinações que ficaram cristalizadas pelo condicionamento, pela viciação, pela atividade repetida em outras vidas. O idoso, por exemplo, quando já vai avançado em idade, pouco consegue fazer transformações, salvo se for muito jovial. Por isso, o espírito reencarna a criança para aprender a ser homem. É nessa fase que ele fica mais vulnerável aos valores, ao processo de modelação, como uma argila maleável nas mãos do oleiro. Os educadores, pais, tutores, professores, aqueles que trabalham na arte, no campo da televisão, da escrita, da música,
para o público infantil não sabem, talvez, a importância que é das suas peças, das suas composições, o que elas farão nesse mundo mental que está desabrochando, que é a criança. A criança é o espaço que espera pela educação, a formatação do homem de bem que vai surgir mais tarde. Efetivamente, diante da criança, todos deveríamos nos vergar para poder lhes oferecer tudo quanto de que precisa, a fim de não remediarmos no adolescente e não tratarmos no adulto aquilo que não fizemos enquanto a ação preventiva no mundo infantil. O espírito só se torna grande quando é pequeno, na infância, porque nesse estado se recebe tudo quanto de precisa, haverá mais tarde de devolver para os seus pais, educadores, tutores e para o mundo social todo o investimento que lhe foi feito nesta fase fundamental do ser, que vai pela primeira e pela segunda infância e depois deságua na consolidação do espírito na sua reencarnação para viver uma juventude que haverá de alguma forma já refletir se esse investimento foi nobre ou não. E no adulto teremos os resultados finais, positivos ou negativos, daquilo que negligenciamos ou que responsavelmente e amorosamente atendemos quando cuidamos dos pequeninos que estão ao nosso encalço. Obrigada pela sua companhia. A Vida em Foco volta na semana que vem com mais novidades. Suas sugestões são muito importantes para o programa e você pode enviá-las para o e-mail contato@vidaemfoco.com.br. Acessando o site www.avidaemfoco.com.br, você encontra todas as edições anteriores. Aproveite para rever as entrevistas e também os outros blocos do programa. Agradecemos muito a sua companhia. Tenha uma ótima semana e até o próximo A Vida em Foco. Tchau!